Bom dia, Brasil. Bom dia, sétimo ano. Um minutinho, tá, turma? Estou liberando aqui. Bom dia, gente, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Tudo animadinho? Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem, moça? Todo mundo animadinho? Então, vamos lá. Então, olha só. Vou dar continuidade aqui, né, gente? Fala se jogador tá na sala, qual é o milagre? Então vamos lá, turma, continuar com Os Miseráveis de Victor Hugo, ok? Ó, vamos aí, né? Mais uma vez vai ser mais uma revisão, né? Praticamente. Né? Não vamos dizer que é, mas foi publicado em 1862 por Victor Hugo. Vocês já sabem, né, gente, que o autor Victor Hugo, ambientado na França, se passa na França no século XIX. O romance Os Miseráveis conta a história de Jean Valjean, um homem condenado a 19 anos de serviço nas galés com punição por ter roubado pão para sua família faminta, desde sua saída da prisão até a sua morte. São, ao todo, 5 volumes de história. Né? No caso aí, o tradicional, né? O clássico em si, que eu havia falado com vocês. Né? Então, aqui nós temos, né, o texto original, que é o texto integral de Victor Hugo, que é o volume 1, porque o nosso foi uma tradução. Né? Então, como é traduzido, turma, porque é literatura comparada, vão ter várias capas, né? A nossa capa eu já mostrei para vocês qual é, que é Os Miseráveis, que é da FTD, né? Como vocês sabem.
Após conseguir sua liberdade condicional, o homem é acolhido pelo bondoso bispo Miriel, de quem rouba algumas pratarias. Ao saber do roubo, o bispo somente o perdoa e dá a ele mais prata, suficiente para recomeçar a vida com honestidade e dignidade. O ato de bondade muda a vida e a pessoa de Jean Valjean, que assume uma nova identidade, senhor Madeleine, e torna-se proprietário de uma fábrica e prefeito de Montreux-sur-Mer. Ô, gente, lembra que eu falei com vocês mais ou menos que ele tinha roubado, né, os castiçais de prata, que valia muito dinheiro, e que aí os policiais tinham voltado à casa do bispo, e o bispo falou que, na verdade, ele tinha esquecido, vocês lembram mais ou menos? Né, de levar o outro, né, que ele tinha levado um, mas que ele tinha esquecido o outro, que aquele era presente do bispo, e que aí mudou totalmente a cabeça do Jean de Villegéan. Vocês estão lembrando mais ou menos disso? Que ele, e aí ele queria roubar, né? Só que aí depois ele mudou completamente a forma de pensar pela atitude do bispo. Isso aí foi um resgate, né, sétimo ano, hein, Isabela? Foi um resgate, né? Por que foi um resgate? Porque ele tinha um intuito, ele tinha um objetivo, né, de fazer algo, e aí veio alguém com atitudes nobres, com sentimentos nobres, e mudou totalmente o jeito que o nosso protagonista, o Jean, tinha de ver e enxergar o mundo, se assim nós podemos dizer, né, turma? Após conseguir a sua liberdade condicional, o homem é acolhido pelo bondoso bispo. Aqui eu já fui, tô maluco. Aqui nós temos fotos, né? Ó, de Jean e do bispo. Estão vendo aqui, turma? Aqui nós temos o castiçal, né? A história de Jean se conecta às histórias de outros personagens que representam bem a sociedade francesa daquela época. A maioria deles pobres e imersos em miséria, injustiça e desigualdade. Olha isso, gente. Pobreza, né? No caso, a miséria mesmo, injustiça e desigualdade. Dentre estes, os principais são Fantine, Cosette, Mário, Javert, Eponine, Senhor e Senhora Thénardier, Garotte e Enjolras, né? O romance se desenvolve entre dois episódios específicos, né, na história francesa, a Batalha de Waterloo e os motins de junho de 1872. Né? O quinto volume de Os Miseráveis descreve esses protestos feitos por estudantes intelectuais, jovens com ideias liberais e pessoas pobres em geral, com o objetivo de alcançar, por meio da liberdade, da fraternidade e da igualdade, uma vida mais digna para os miseráveis da França, né? Antecedendo a Revolução Francesa, né, turma? Ó, aqui nós temos, né, a revolta. Ó, a revolta na França. Estão vendo a bandeira da francesa? Então nós temos crítica social, ideal libertário, nacionalismo. Deixa eu só mostrar aqui para vocês uma coisa, que eu quero que vocês deem uma olhadinha. Encontravam a alguns quilômetros dali. Só um minuto, turma. Vou colocar aqui só para vocês verem um pouquinho, a Batalha de Waterloo,
para vocês entenderem mais ou menos o contexto histórico, tá? A Batalha de Waterloo aconteceu hoje, 18 de junho, só que 204 anos atrás. Napoleão acabara de chegar de Elba, formou um exército com 73 mil soldados e 252 canhões. Os soldados da coligação situados na Bélgica eram 23 mil ingleses e 44 mil soldados dos Países Baixos, que é Bélgica e Holanda, e dos Estados Germânicos do Norte. Na noite de 17 de junho, Napoleão havia ordenado que começasse o ataque. Porém, a forte chuva não permitiu, enquanto Wellington aproveitou-se da chuva para posicionar seus homens no Morro de Saint-Jean. Morro, montanha, esse tipo de elevação. Um dia antes, no dia 16 de junho de 1815, Napoleão ordenou que Emmanuel de Grouchy, junto a 30 mil homens, fossem parar os prussianos, que Napoleão acabara de derrotá-los, e estes haviam recuado. A estratégia de Napoleão era enfrentar um exército por vez, e funcionou com o Marechal Gebhard von Blücher, afastando-o dos ingleses. Ao encontrar-se em frente ao exército liderado por Wellington, Napoleão ordenou que fosse posicionado 74 canhões contra a fazenda La Haye-Saint-Terre, para fazer o que fazia com êxito em suas batalhas, explodir o centro adversário. Em 30 minutos, as tropas belgo-neerlandesas foram massacradas pela artilharia de Napoleão. Calavam-se os canhões, iniciava-se o rufar dos tambores da infantaria francesa. Depois de 30 minutos de bombardeio, às 13 horas, Napoleão ordenou o avanço de 17 mil soldados do general Darlon, com o objetivo de conquistar La Haye-Saint-Terre, o ponto vital da batalha, pois era seu centro. Wellington ordenou um contra-ataque na sua ala direita, na fazenda de Papelotte. Funcionou, mas ordenou um ataque às tropas de Napoleão que estavam em La Haye-Saint-Terre. Wellington acionou a cavalaria para desorganizar os franceses, mas a cavalaria foi contra-atacada e exterminada. Wellington perdeu os generais Picton e Ponsonby, junto às tropas dos mesmos. Às 15 horas, havia movimentação de 40 mil homens perto do campo. Napoleão pensou ser Grouchy, mas eram os prussos. Napoleão iniciou um ataque brutal a La Haye-Saint-Terre. A artilharia começou a atacar os inimigos a partir do centro. Michel Ney, um dos generais de Napoleão, ordenou um ataque à infantaria inglesa, que estava recuando, porém esta não se desorganizou. Pelo contrário, se organizou melhor em formações quadradas, para que a cavalaria não penetrasse em seu meio. E estes, por sua vez, fuzilaram a cavalaria de Napoleão, acabando assim com seu suporte de cavalaria, e restando apenas a velha guarda. Às 17 horas, La Haye-Saint-Terre, que ficava ao centro, caiu nas mãos francesas. Porém, os prussianos iniciaram uma ofensiva, onde suas tropas haviam recuado, pois perderam 80% de seu efetivo. Napoleão convoca a velha guarda, que era composta pela sua guarda imperial. 2 batalhões conseguiram fazer 14 batalhões prussianos recuarem, valendo assim a sua reputação de elite militar francesa. Às 7 horas da noite, depois de cuidar dos prussos na sua ala direita, Napoleão ordenou que a velha guarda avançasse. Esses conseguiram causar danos a seus inimigos, mesmo em uma luta de 3 para 1. A velha guarda só caiu, ruiu, quebrou, quando os prussianos atacaram com sucesso a ala direita da velha guarda, que por sua vez não se rendeu, sendo massacrada. Turma, então olha só, eu não sou professor de história não, né? Vocês sabem disso. Mas o que acontece? Se está se tratando de uma guerra, de um movimento como a Batalha de Waterloo, que é um dos fatos históricos que encabeceiam, né? Cabeceia o nosso livro, Os Miseráveis. Se tem uma guerra, o que vocês imaginam que está acontecendo? Né? Como é que a comida está chegando nesse país?
com a pandemia, vocês estão percebendo que houve uma inflação, né? Os preços estão altos, vocês devem estar acompanhando os pais e os avós de vocês reclamando sobre o preço do arroz, o preço do feijão, o preço do óleo, as coisas subiram, né? Tá tudo muito caro. A vela tá caríssima, gente, né? Então, são coisas que estão aumentando muito. Então, vocês imaginem uma guerra acontecendo. A gente vai falar da crítica social, a gente vai falar da injustiça, a gente vai falar do miserável, né? Da pobreza em si. Então, vocês imaginam uma guerra acontecendo. Como é que deve ser essa questão para estabelecer comida vindo para o local, né? Então, é nesse sentido. Então, eu acredito que a gente até possa entender a cabeça do Jean quando ele rouba para poder alimentar a família. Vocês estão lembrando disso mais ou menos, né? Que o Jean vai roubar os castiçais para poder alimentar a família dele. Vocês estão lembrando mais ou menos disso? Quer dizer, ele é preso por roubar pão. Desculpem, eu falei errado. Ele é preso por roubar pão para poder alimentar a família dele. Aí depois, né, ele é acolhido na casa do bispo, ele tenta roubar os castiçais de prata, que são valores, né, que são peças grandiosas. Então, para a época, era um valor inestimável, tanto que ele deu para abrir uma fábrica para ele, né? E aí o bom coração do bispo diz, né, quando a polícia volta, inocenta o próprio Jean, né? E ele fica emocionado, ele fica sensibilizado com a postura do bispo, certo, turma? E tenta mudar a personalidade. Estão lembrando mais ou menos disso, turma? Chegaram a lembrar mais ou menos disso? Então, tio Ronaldo vai colocar aqui. Meu corpo quer você, cada vez que uma crítica da turma. Chegou a semana de descontos da Smart Fit. Comece a treinar agora, mas só paga em 2021. Não tem pegadinha nem letra miúda, é isso mesmo. Só essa semana na Smart Fit. Você votou e o livro de hoje é uma das principais obras da literatura mundial. Os Miseráveis. Há pouco mais de um mês eu coloquei uma enquete no blog com sugestões de livros para fazer vídeo. Você votou e eu fiquei muito feliz porque o vencedor foi Os Miseráveis, um livro que eu já tinha comprado há muito tempo, mas que estava meio esquecido na minha prateleira. Ah, um parêntese, se você entrar no blog agora, você não vai conseguir ver nada porque ele está em reformulação. Em breve vamos ter site novo, eu vou avisar por aqui para vocês acompanharem, mas eu posso dizer que Os Miseráveis venceu por 27% dos votos, seguido de perto por Gabriela Cravo Canela, que, claro, eu vou ler em breve. Antes de começar, uma curiosidade histórica. Os Miseráveis foi publicado em 1862, o autor é o francês Victor Hugo, mas foi um lançamento simultâneo em vários países do mundo, inclusive no Brasil. Foi um projeto de marketing nunca feito até então e que deu muito certo, porque imediatamente ele se transformou em um dos maiores best-sellers do mundo. Então, se você tem um pouco de receio, acha que ler Victor Hugo deve ser muito complicado, saiba que esse livro aqui foi escrito para ser muito popular, para agradar ao máximo de gente possível e que ele tem
tem um único requisito necessário para ser entendido por qualquer um. Uma história boa pra caramba. Mas antes da gente começar, eu quero expressar aqui minha indignação porque eu comprei essa edição aqui da editora Emos. Vou até mostrar para vocês. Comprei novinho na livraria. E depois que eu terminei de ler, eu procurei na internet, como eu sempre faço, informações para poder fazer o vídeo. E qual não foi a minha surpresa ao descobrir que essa edição aqui não tem o texto integral. O texto integral, eu descobri, tem mais de 1000 páginas, geralmente. Enquanto essa edição aqui tem pouco mais de 500. É uma versão condensada da história. E detalhe, eu procurei no começo, no final, vasculhei o livro inteiro e não encontrei nenhum aviso. Então, pô, pessoal da editora Emos, eu não tenho nada contra as versões condensadas. Pelo menos avisa os consumidores, pra gente não se sentir enganado. Até porque ser uma edição condensada não é necessariamente ruim nesse caso. Porque não é como naqueles livros infantos juvenis em que a história é reescrita. Simplesmente essa versão aqui, que a tradução é atribuída a um senhor chamado José Maria Machado, deixa de lado as famosas digressões do Victor Hugo. O que são digressões? São comentários, muitas vezes longos, páginas e mais páginas, sobre assuntos que não têm a ver com a história principal. O Victor Hugo é famoso por fazer isso, inclusive um outro livro que eu tinha lido dele antes, que é o Corcunda de Notre Dame, esse sim, a versão original, tem muitas páginas, eu diria centenas de páginas, só descrevendo a organização geopolítica de Paris. Então, o primeiro terço do livro, a gente não conhece nem o Quasímodo, nem a Esmeralda, nem o Frollo, nem ninguém. Ele só descreve Paris. É bem cansativo, eu lembro quando eu li, eu achei bem chatinho. E, pelo que parece, Os Miseráveis é a mesma coisa. Não é à toa que o texto original tem mais de 1000 páginas. O que essa versão faz simplesmente é deixar de lado essas digressões e ficar só no texto principal, só na história principal, os personagens e o que acontece com eles. Então tá bom, eu vou fingir que não tem problema, que eu tenha lido o texto adaptado achando que estava lendo o original, mas tem problema sim, fuja dessa edição, eu não recomendo se você quiser ler o texto original. Se você preferir uma versão um pouco mais curta, aí vale a pena. Viu, gente? A versão original é diferente por causa da tradução, né? Então, como é uma literatura comparada, a tradução vai ser cada vez Então vamos falar da história. mais diferente. Na verdade não tem uma, tem várias histórias, vários personagens principais. Na verdade, o livro que hoje é vendido sempre assim, em volume único, foi pensado originalmente em 5 volumes. Mas dá para dizer que essa saga gigantesca que recebe o nome genérico de Os Miseráveis. Minha mente não basta proteger contra o suor. Tem que ir além. Muitas ofertas para você, cidade. Bora, pá. Tem um fio condutor, um centro de gravidade, que é a história de redenção de um personagem chamado Jean Valjean. Quem é Jean Valjean? A gente conhece ele no início da história, ele já tem mais ou menos 40 e poucos anos, e ele passou quase 20 anos preso por ter roubado um pedaço de pão. Então é natural que depois desse período ele saia da cadeia como um homem embrutecido, violento, muito revoltado. Até que acontece um evento que vai ser transformador na vida dele. Eu não vou falar o que é, porque eu não quero ser spoiler. Mas eu posso dizer que depois desse acontecimento, Jean Valjean vai dedicar o resto da sua vida ao objetivo de se transformar em um homem honrado. Mas detalhe, não segundo a lei dos homens, e sim de acordo com as leis de Deus. Essa me parece que é a principal mensagem do Victor Hugo nesse livro. Ele era um cara religioso. Ele parece querer dizer que em algum momento da história, talvez até sempre, as leis que os homens inventaram para organizar a sociedade foram por um caminho, enquanto as leis ensinadas por Deus seguiram por outro. Parece que ninguém percebe isso. A lei que predomina sempre, infelizmente, que faz com que se transformem em miseráveis todos os personagens do livro, é a lei dos homens. É que a gente precisa entender que no tempo do Victor Hugo, a gente está falando do início do século XIX, não existia em lugar nenhum preocupação do governo com erradicação da miséria, com o fim da fome, combate à pobreza, inclusão social. Todas essas ideias são muito, muito recentes. Na época dele, as leis eram muito rigorosas, muito cruéis, e era realmente impossível que uma pessoa roubasse um pedaço de pão porque estava morrendo de fome
fome e por causa disso passasse 20 anos preso, fazendo trabalhos forçados. Essa era a realidade. Para o Victor Hugo, a miséria de todos os personagens é consequência dessa inversão de valores. Inclusive no caso do vilão, o inspetor Javert. Ele é um homem implacável que passa os anos perseguindo Jean Valjean, querendo colocar o coitado de novo na cadeia, por mais que ele tenha se regenerado como ser humano. Aliás, todo mundo diz que o inspetor Javert é o vilão desse livro, mas eu não enxergo muito assim, não. Para mim, o inspetor Javert também é um miserável. Ele é um miserável porque ele sustenta toda a existência dele numa confiança cega nas leis e na ordem. Então ele é rigoroso, inflexível, impiedoso, incapaz de sentir compaixão. Num determinado momento do livro, ele fala que ser bom é fácil, difícil é ser justo. Então, na verdade, o inspetor Javert não é um homem mau, ele é um policial perfeito. Muito mais do que um vilão, ele é um antagonista do Jean Valjean, porque ele representa as leis criadas pelos homens, que são rígidas e cruéis, enquanto Jean Valjean é retratado como a encarnação dos valores cristãos. Então, na verdade, Jean Valjean vai orientar todas as suas decisões baseadas nos princípios do autossacrifício, da caridade e do amor ao próximo. Victor Hugo vai mostrar como que no mundo de hoje é difícil viver baseado nesses valores. Pelo contrário, ele vai comer o pão que o diabo amassou só porque ele assume esse compromisso com a própria consciência de ser um homem honrado que segue as leis de Deus. Mas não se engane, do jeito que eu tô falando até parece que esse é um livro de catequese, recomendado pela igreja, não tem nada a ver. O Victor Hugo era, sim, um cara religioso, engajado, e se transparece nos livros dele, mas, acima de tudo, ele era um bom romancista, um bom contador de histórias. Então, o livro é muito empolgante, cheio de aventuras, perseguições policiais, cenas de amores impossíveis, e, acima de tudo, personagens que são inesquecíveis. Não é à toa que o livro conquista as pessoas até hoje, que existem tantas adaptações para o cinema, para o teatro, o musical, que é super famoso, e o filme que foi feito em cima do musical, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida. Se você nunca viu nenhuma dessas adaptações, aproveite, leia o livro, curta essa experiência de conhecer a história através do livro, vale a pena. Agora, se você, como eu, já tinha assistido, mesmo assim, leia o livro, você vai entender melhor a grandeza dessa obra, vai Turma, vocês estão vendo aí quando ela fala, né, que o Javert, né, seria o antagonista, né, que ele persegue o Jean Valjean o tempo todo. Quando ela fala que ele é condenado, né, que ele também é um miserável. Por que ele é um miserável? Porque ele cumpre as leis dos homens, né? Que as leis eram mais rigorosas, né? Alguém roubava um pão porque estava com fome, não tinha aquela lei para amparar alguém. Os direitos humanos não existiam, né? E aí, quando ela fala que ele é um miserável, por que ele é um miserável? Porque ele é condenado a viver daquela forma. Não tem uma mudança, não tem uma transformação. Vocês estão conseguindo entender? E aí acaba que não tem ele quer a ordem, né? O Javert, que é um policial, ele quer manter a ordem. Então, a ordem, para ser mantida, precisa dessa questão, né? Ele vai perseguir, ele não acredita na transformação do Jean Valjean, né? Ele quer, de qualquer forma, que ele pague e que ele morra pagando pelo roubo, né? Ele é implacável demais. E o importante também, né, gente, é a gente entender que o romance se passa em uma época que não existiam as leis que existem hoje, né, em 2020, né? Então era diferente, graças a Deus que tudo mudou, que tudo se transformou, né? Então todo mundo tinha um drama, e cada drama que cada um tinha era uma miséria, né? Alguma dúvida, turma, até aqui? Tudo bem? Para a semana que vem eu vou passar um exercício, tá? Vou mandar um exercício pela Agenda Edu, tá bom? Para dar um tempo para vocês fazerem. Então é isso, turma. Eu vou encerrar aqui, tá? Um beijo, boa semana para vocês. Até a próxima aula, tá? Tchau.